Muito bem-vindo, Paulo, tudo bem? Obrigado, Dri. Boa tarde a você, ao Renato e a todos que nos escutam. E ao professor Felipe Pena, que está aí também, né? Tá. Boa tarde, Paulo. Já fiz propaganda hoje, esses dias todos tenho feito aqui do Estilhaços, né? Dizendo que quem fizer um superchat aqui vai concorrer ao sorteio de um Estilhaços aí no final da semana. E falei, mostrei, comentei que você fez o lançamento na Fundação Getúlio Vargas. Enfim, parabéns aí pela obra e pela tua trajetória na Fundação também, pela homenagem que você recebeu. Obrigado, Renato, pelo apoio, pela divulgação. Esse livro é um livro diferente daqueles que eu escrevi antes, porque ele trata, sobretudo, de filosofia, literatura. Então, espero que, apesar de divergir muito da minha trajetória, ele possa ser bem recebido, como foram os meus livros anteriores. Legal. Paulo, Muito bem. a gente falou ontem bastante dessa fala do Armínio Fraga, que repercutiu bastante, de congelar. A ideia dele é congelar simplesmente o salário mínimo das pessoas por 6 anos. E aí eu queria ouvir você também sobre essa ideia genial, né, para ele que nunca deve ter sonhado em saber o que é viver com salário mínimo por mês, né, Paulo? O que você acha dessas ideias? O Armínio Fraga é um fiel servidor do status quo, né? Sempre foi a vida inteira. E para ele, o ajuste fiscal tem que ser feito à custa de quem ganha menos. Na prática, é isso que ele fala, né? Porque ele congela o salário mínimo em R$ 300 por argumentos fiscais, por causa da Previdência, por causa do efeito do salário mínimo nos gastos sociais do governo. É um absurdo que o Brasil é um país com renda altamente concentrada, como nós sabemos, uma das mais concentradas do mundo, e a política de valorização gradual do salário mínimo em termos reais é um instrumento importante para corrigir essa desigualdade, né? Mas Armínio Fraga é isso, não se pode esperar nada diferente dele. O Brasil não seria tão atrasado quanto é, em termos sociais, em outros aspectos, se não tivesse a promoção constante de figuras como o Armínio, né? Que tem um espaço extraordinário e vive dando palpite sobre tudo. É um sintoma das limitações da classe dirigente brasileira. Felipe? Sim. Felipe, você quer fazer um? Senão, eu tenho pergunta. Não, eu estava tentando acessar aqui a proposta, mas minha pergunta é outra, o Paulo. A gente está falando sobre a popularidade do Lula e o governo tem patinado muito nesse começo de ano, final do ano passado. A gente vê essa curva bastante acentuada, só que eu percebi. Está falhando para vocês aí o que eu estou falando ou não? Não. É que para mim está retornando o áudio. Estou com eco aqui. Na última pesquisa do Datafolha, eu comentei aqui com o Renato e com a Adri que eu consegui perceber já uma pequena melhora, uma recuperação, né? Se a gente pegar o regular, se a gente pegar o ótimo e bom melhorando um pouquinho e o ruim e péssimo. Mas ainda é uma popularidade abaixo da média. Você bota isso somente na conta da variação dos alimentos ou a gente pode botar em outras contas essa variação? Olha, Felipe, eu não sou especialista em análise de pesquisa, eu nem me detenho muito nos detalhes, porque é muito cedo, né? A pesquisa só se torna realmente importante quando se aproxima de uma eleição significativa. Mas as dificuldades do governo, eu não tenho muito a acrescentar ao que tem sido dito. A inflação de alimentos, ela pesa sobretudo nos mais pobres, são aqueles que dedicam uma parte maior da sua renda a alimentos, né? E a inflação dos alimentos tem sido superior à inflação geral, né? Como se sabe. Há outros fatores, aí você entraria no terreno da especulação, porque a economia, olhando os dados macroeconômicos, está indo bem nesses 2 primeiros anos e pouco do governo Lula. PIB crescendo 3% ao ano por enquanto, taxa de desemprego sofreu uma queda muito apreciada, né?
mesmo os resultados fiscais, que são tão criticados, não foram ruins. O resultado primário foi razoável, né? A inflação geral está sob controle, mas nós acabamos de ver um exemplo importante de como o governo, gerando resultados macroeconômicos razoáveis ou bons, pode ser derrotado nas eleições, que foi o governo Biden. Então, por quê? Nós temos que olhar mais de perto, porque os indicadores macroeconômicos, que a gente costuma acompanhar mais, escondem muita coisa, né? E, por exemplo, o desemprego caiu, mas que empregos estão sendo gerados? Com que qualidade, né? E assim por diante. Você pode questionar vários desses indicadores que são positivos. Mas o governo está indo bem. Eu não vejo assim, bem razoável, considerando que as circunstâncias são muito adversas, né? Herdadas do governo Bolsonaro. E, na verdade, existe um cerco ao governo, né? De várias forças importantes na sociedade que estão tentando enfraquecer o governo, na esperança de poderem emplacar em 2026 alguém mais próximo dos interesses estabelecidos. Embora o Lula faça o possível para ser aceito pelo establishment, né? Não é um governo de forma alguma radical, antes do contrário, né? Mas as camadas dirigentes brasileiras estão em campanha, você vê isso pela divulgação das pesquisas, pelas críticas constantes, né? Então, eu não quero levantar hipóteses assim que são meras conversas que eu tenho escutado sobre análises mais finas das pesquisas que indicam outros problemas, né? Mas eu não quero entrar nisso porque, como eu disse, eu não sou especialista em análise de pesquisa de opinião, né? Mas tem uma lógica viciosa aí que me deixa bastante preocupado, que é, por exemplo, a ata do Copom. Então, a ata do Copom vai lá e crava. Nós vamos aumentar os juros porque o crescimento está elevado, 3,5% ano passado. E aí fica uma coisa meio incompreensível para quem está do lado de fora e não é economista, que o fato de o crescimento ser bom, que deveria ser uma notícia boa, gere a preocupação do Banco Central por causa da demanda, e isso gere o aumento de juros na ata do Copom, né? Fica parecendo realmente um cerco no sentido político, e não alguma coisa macroeconômica. Não sei como é que você consegue explicar isso para a gente, Paulo. Bem, a ata do Copom não tem impacto sobre as pesquisas de opinião, suponho eu, né? Mas os juros sim, né? O aumento dos juros impede, né? O juros continua subindo, né? Continua subindo ao longo dos meses iniciais do governo, e a última indicação do Banco Central é que poderá continuar aumentando. O que isso produz? Produz desaceleração da economia, contribui para a desaceleração da economia, concentra renda, porque quem se beneficia dos pagamentos de juros é a minoria de brasileiros que tem aplicações financeiras, que são beneficiadas por essas taxas altíssimas, é uma classe média alta para cima, né? E, além disso, provoca desequilíbrio fiscal, né? Porque o componente da taxa de juros, o componente de juros das contas públicas é hegemônico, né? E a gente escuta, né? O problema é o crescimento da dívida pública, de alguns economistas. Mas esses mesmos economistas dizem a taxa de juros tem que ser alta para segurar a inflação. Só que pode até segurar a inflação de alguma maneira, mas onera as contas públicas que são vistas como frágeis, e são, de certa maneira. Entende? Então, essa política de juros, eu sou um dos críticos dela, há muitos críticos dela, e a gente espera que com a mudança no comando do Banco Central haja uma reorientação disso. A mudança que houve em janeiro, né, fim de dezembro, que com isso haja uma reorientação cedo ou tarde, né? Espero que cedo. Paulo, essa questão do braço de ferro China e Estados Unidos aí, recuo dos Estados Unidos em relação à taxação de celulares, TVs, eletrônicos em geral, é um sinal de que o Trump colocou um bode na sala para depois tirar ele e conseguir uma vantagem aí que é esses 10% para o mundo inteiro? Ou você acha que a estratégia mesmo era um combate maior à China e que ele ainda vai insistir nisso? Olha, eu creio que o maior fator por trás das movimentações do governo americano em matéria de tarifa é a confusão
a confusão do próprio governo, sabe? Que não tem visão clara do que faz, toma medidas agressivas, depois é obrigado a voltar atrás atabalhoadamente, aí volta, muda de novo numa outra direção. Eu vou te dizer que eu nunca vi um governo americano de nível tão baixo. E olha que os Estados Unidos já tiveram George W. Bush, eleito e reeleito, já tiveram o Trump 1, já tiveram o governo Biden, que em matéria de política externa foi um desastre, em matéria geopolítica, e agora tem esse governo. Olha, o nível do time do Trump só é, no meu entender, comparável ao nível do próprio presidente, entende? Então, eu tenho dito, e vou repetir aqui para vocês, eu acho que o Trump e sua equipe são sintoma da degradação dos Estados Unidos. Nesse contexto, eu me lembrei daquela famosa frase de autoria incerta, que é: os Estados Unidos são o primeiro país que vão passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Eles estão em franca decadência. E essa decadência se expressa na maneira como o Trump se comporta. Eu nunca vi um presidente tão incompetente para tocar os interesses americanos. E se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouco mais onde é que eu vejo essa incompetência. Mas para mim, parece claro. Agora, vou te dizer, Renato, eu não estou lamentando, estou só observando, porque aqui no Brasil tem gente lamentando, né? Essa confusão do Trump. Por exemplo, esse Armínio Fraga, voltei que vocês citaram antes. O Armínio Fraga, na mesma conferência em que disse isso sobre o salário mínimo, disse que está preocupado com o comportamento do novo governo americano, porque o governo americano, os Estados Unidos são a estrela guia para o resto do mundo. Então, tem muita gente no Brasil que está desorientada, né? Desorientada porque a referência deles são os Estados Unidos. E se os Estados Unidos começam a bater pino pesadamente, como está batendo agora, fica aqui a camada dirigente brasileira completamente perplexa e desorientada. Aliás, perplexo todo mundo está, né? Mas a desorientação é fruto da ligação de muitos setores da sociedade brasileira, inclusive dentro do governo Lula, a desorientação decorrente de que eles estão perdendo, para usar a frase do Armínio, a estrela guia aos Estados Unidos. Ô Paulo, e a Europa, hein? Você comentava no lançamento do teu livro que o Estilhaços está aqui, tem gente que já fez superchats, eu vi aí, a Adri podia depois até ler, não pode deixar de mandar o e-mail para contato@revistaforum.com.br. Faz o superchat, mas manda o e-mail dizendo: eu fiz lá um superchat, está aqui meu telefone, meu endereço, para se eu ganhar, vocês mandarem. Uma das pessoas que fez é a Luciana Zero, que gostaria muito de dar para o marido dela, o Marcelo Zero, o livro do professor Paulo, de quem ele é admirador e conhecido. Marcelo Zero, um abraço para a Luciana Zero aí. Paulo, aí você falava da Europa, do ocaso europeu, né? Você que teve a Europa como laboratório dos teus estudos, da tua vivência, da tua formação, esse livro mostra muito isso. Como você vê essa situação atual da Europa? Olha, realmente esse livro, meu, Estilhaços, é muito eurocêntrico nas referências culturais. Os principais autores, filósofos, artistas com os quais eu me identifico, que eu tenho acompanhado ao longo da vida, são europeus, né? A maioria. Isso porque eu vivi grande parte da minha vida na Europa e também porque ao longo da vida, mesmo não estando mais na Europa, eu continuei lendo e ligado aos autores e artistas europeus. Então, quando eu olho para a Europa hoje, eu não reconheço a Europa de 30, 40 anos atrás. Houve, tudo indica, uma espécie de americanização muito grande da cultura europeia, da política europeia, e essa americanização foi uma regressão, porque a Europa sempre foi muito mais avançada culturalmente do que são ou eram os Estados Unidos. Então, eles se nivelaram por baixo. E quando observo, Renato, os líderes europeus,
os líderes políticos, os primeiros-ministros, os presidentes, eu fico assim, abismado, né? Com o nível desses políticos, né? Há exceções, claro, mas se eu observo a Alemanha, a França, a Inglaterra, outros países, é incompreensível. É incompreensível que países tão desenvolvidos tenham lideranças tão medíocres, né? Que criam tantos problemas para si e para outros países. Então, os europeus estão no processo de declínio que atinge os Estados Unidos, também atinge a Europa. Então, o que você tem hoje é uma mudança imensa no mundo, né? Que os focos principais de poder no mundo, que eram esse eixo Atlântico Norte, estão em declínio. E com agravante agora, a meu ver, inexplicável, que o novo presidente americano decidiu agredir, hostilizar, até humilhar os seus aliados tradicionais. O Canadá, os europeus, né? México, que é um país que normalmente foi muito alinhado com os Estados Unidos. Canadá, vou te dizer, sem querer ofender nenhum canadense, é um satélite dos Estados Unidos, politicamente falando, geopoliticamente falando. Os europeus, muito alinhados aos Estados Unidos, em questões cruciais, como, por exemplo, a atitude em relação à Rússia e à Ucrânia, né? Então, eu não compreendo em que ajuda o projeto de Make America Great Again hostilizar dessa maneira os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Realmente é muito difícil entender. E aí a Europa, já em processo de declínio, sofre mais esse baque, né? Esse baque é a demonstração de que eles não podem mais contar com aliança com os Estados Unidos. Aliás, eu te dizer que o Canadá, talvez o Mark Carney seja uma exceção. Não é europeu, mas dentro desse quadro do Atlântico Norte. Eu conheci o Mark Carney, porque ele era delegado pelo Canadá no G20, quando eu era delegado pelo Brasil. Ele é um sujeito de bom nível, inteligente, preparado, e está, até onde eu posso perceber, enfrentando bem a pressão americana, com altivez e dando os seus recados. Então, talvez o Mark Carney seja uma exceção, mas olha para os outros aí, é difícil enxergar alguém que possa ser respeitado, até, vou dizer. Bem. Muito bem. É isso. Vamos lá, então. Quem quiser comprar direto o livro do Paulo, pode ir na Contracorrente, né? Na Contracorrente, editora Contracorrente, que sempre tem enviado livros para a gente aqui. Então, você pode comprar diretamente também ou pode participar com Superchat. Pode fazer as duas coisas. Você compra um para dar de presente e aí você compra, espera... compra um para você e espera esse do concurso para dar de presente. Né, Paulo? A economia... Muito obrigado aí pela divulgação do livro. Eu espero que ele seja bem aceito, como eu disse, e peço àqueles que tenham paciência de me darem um retorno, darem assim via redes sociais sobre o que acharam do livro, a gente nunca escreve para si, né? A gente escreve para o outro, né? O pressuposto desse livro é que a vivência pessoal é relevante para os outros. Por quê? Porque nós não somos tão especiais como pensamos ser, às vezes. Nós somos todos parte de um substrato humano comum e a reflexão sobre a sua vivência pode ser relevante para outras pessoas. Esse é o pressuposto do livro que eu escrevi. Maravilha. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Adri. Obrigado, Renato. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Tchau.